E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar sobre este assunto, né? A gente está sempre vendo aí nos comentários alguém perguntar, está escrito isso aonde, né? Na Bíblia, né? Está escrito aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então tem sempre essas pessoas, né, que querem ver onde está escrito. Apesar que elas não respondem, né, às nossas perguntas também, aos nossos questionamentos, quando a gente pergunta aonde está escrito que um homem pode fundar, né, a sua própria igreja, que eu posso lá me denominar bispo por conta própria, né, aonde tem a aprovação nas Sagradas Escrituras para que eu funde a minha própria igreja. Quer dizer que aí ele também não responde. Eles também não respondem, por quê? Porque não existe isso aí, né? Muito pelo contrário da fé católica, está tudo nas Sagradas Escrituras, né? E mesmo assim, né, é deformado pelas pessoas que não é católica, né? Muitas das pessoas que não é católica, mas atacam a fé católica. Então, mesmo estando claramente nas Sagradas Escrituras, ainda a pessoa ainda deforma, né? Para a própria perdição, como diz, né, o apóstolo Pedro. E quando uma coisa não está tão clara assim para muitas pessoas, né, nas Sagradas Escrituras, mas ela está indiretamente, né, ela está ali embutido em uma, né, autoridade que Jesus Cristo deu à igreja, né, de ligar e de desligar. Então tem coisas que a gente simplesmente pode responder assim: tal coisa está nas Sagradas Escrituras, a gente com toda certeza vai dizer, tá, porque Jesus disse a Pedro, né, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Ou seja, por força dessa promessa de Jesus Cristo a Pedro, né, por força dessa palavra de Jesus Cristo a Pedro, ele não pode voltar atrás. Então, se a igreja ligar alguma coisa aqui na terra, ele vai ligar no céu. Por força, né, por força de sua palavra. Por isso que ele não vai deixar, que o Espírito Santo não vai deixar a igreja ligar algo aqui na terra que nos leva à condenação, né? Algo de errado, porque daí, por força da palavra de Jesus Cristo, que ele disse que tudo que você ligar será ligado no céu e tudo que você desligar será desligado. Jesus deu esse poder a Pedro, deu essa autoridade à igreja, porque ele sabia que o Espírito Santo, né, não vai permitir jamais que a igreja ligue algo errado no sentido de levar as pessoas à perdição, né? Ou desligar algo errado nesse sentido de levar as pessoas à perdição. Então é isso que o católico precisa entender. Se Jesus Cristo disse isso a Pedro, eu preciso confiar em Jesus Cristo, né? O que acontece com as pessoas que não são católicas, né? Elas não acreditam, né, em Jesus Cristo, porque porque não querem que a igreja tenha essa autoridade que Jesus Cristo deu, né? Repito, né? Mas Jesus Cristo não pode permitir que a igreja ligue ou desligue algo errado, porque daí ele precisa cumprir a palavra que ele deu a Pedro. Ele precisa cumprir a palavra que ele deu a Pedro, né? Então a gente tem toda a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, que ele cumpre a palavra que ele disse a Pedro. Então se a igreja liga alguma coisa, pronto, tá ligado. Foi pela autoridade que Jesus Cristo deu à igreja, né? Se ela desliga, a mesma coisa. Jesus não pode fazer isso no céu, ligar ou desligar algo errado. Então a gente pode ficar tranquilo que a igreja tem sim a autoridade, né? A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer, de ligar e de desligar. Aí fica, né, esse debate, mas onde está escrito na Bíblia, né? Está escrito aí, está nesse pacote, né? Está nessa autoridade da igreja. E tem muito mais, né? E tem muito mais escrito que nos leva a essa fé católica, né? Que nos leva a ser católico, né? E não outra coisa, né? Quem lê as Sagradas Escrituras vai percebendo isso aí. Por exemplo, né? A própria Sagradas Escrituras, no início da igreja, nos primeiros séculos, né? A igreja não tinha as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. A gente sabe que o Novo Testamento, né, só começou a ser escrito 20 anos, né? Aproximadamente 20 anos da morte de Jesus Cristo, né? Lá por volta do ano 50, 50 e pouco. Quer dizer que, e durante esse tempo, a igreja vivia de quê? Né? Muitas pessoas perguntam, mas o nome da igreja veio de onde? Mas tal coisa veio de onde? Que não está escrito na Bíblia, né? Então, tá aí, né? A coisa tá aí. Por exemplo, quando Jesus Cristo subiu ao céu, né? Quando se despediu da igreja, né? E subiu ao céu, Jesus Cristo não deixou um catecismo escrito, com o nome da igreja, com a data de fundação,
com os dogmas, tudo mastigadinho, como se diz, né? Jesus Cristo não deixou um catecismo explicando como é que ia batizar, como é que ia fazer isso, como é que ia fazer aquilo. Essa parte, né, pastoral, Jesus Cristo não deixou um catecismo escrito, né? Jesus Cristo não deixou nada escrito, como é que isso, né, ia acontecer. Então é fácil alguém chegar aqui e dizer, mas o nome, onde está que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica? Está aí, a Igreja Católica está aí, está nas Sagradas Escrituras, no finalzinho de Mateus, né? Jesus vai dizer, ide, né? Pregai o Evangelho em todas as nações, em todo canto do mundo, né? Em todo o universo. Ou seja, a Igreja Católica, porque ela é universal. Então a palavra católica automaticamente já estava ali embutido, né? E também, né, Jesus Cristo não deixou os evangelhos tudo escrito, né? A Bíblia, o Novo Testamento, né, os 27 livros, todos já canonizados, tudo certinho para a igreja só seguir em frente, né? Jesus Cristo podia ter deixado, né, o Novo Testamento, né, a Bíblia, o livro do Antigo Testamento já tudo definido, e mais o catecismo da igreja, ensinando como é que ia fazer, né? Porque Jesus Cristo enviou a igreja, né, não como a religião de um livro, né? Como quer muitas pessoas, na religião de um livro apenas. Não, Jesus Cristo enviou a igreja para ser guiada, né, pelo Espírito Santo. Como vocês podem ver, né, Jesus Cristo não deixou nada escrito, não deixou a Bíblia escrita, não deixou o catecismo, não deu o nome da igreja, não deu o nome dos dogmas. Jesus Cristo não deixou nada disso definido, deixou para a igreja. Ah, mas onde é que tem base para isso que eu estou falando? Onde é que tem base na Bíblia para isso que eu estou falando? Além da autoridade que Jesus Cristo deu a Pedro, que já é um fundamento, né, que já é uma base, além disso, a gente vê também em João 16, e em vários outros lugares, né, mas em João 16, né, veja aí, do Evangelho de João 16, veja o que Jesus Cristo vai dizer. Ele vai dizer assim, né, ó, tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Olha aí, Jesus Cristo, nesse versículo, deixa claro que não ensinou tudo aos apóstolos, né? Que ele não ensinou tudo. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Ou seja, Jesus Cristo tinha muita coisa para ensinar, né? Sobre a igreja, como é que ia se dar as coisas. Mas ele disse, ó, vocês não podem compreender agora, é muita coisa. É muita informação, vocês não podem compreender agora. Confira aí em João, capítulo 16, versículo 12. Né? Jesus Cristo está deixando claro que não ensinou tudo aos apóstolos. E no versículo 13 ele vai dizer, quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhe dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, olha aí, no futuro, quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, meu irmão, fica claro que Jesus Cristo não ensinou tudo à igreja, não ensinou tudo, né, aos apóstolos, porque era muita informação, vocês, né, não são capazes de compreender agora, Jesus Cristo vai dizer. Porém, né, quando vier o Espírito da verdade, guiará vocês em toda a verdade, né? Guiará em toda a verdade. Então veja aí, ao invés de Jesus Cristo ter deixado já a Bíblia pronta e um catecismo pronto, Jesus Cristo pediu ao Pai o Espírito da verdade e deu à igreja, para guiar a igreja, né? Soprou sobre os apóstolos, né? Como está escrito, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, né? Recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. Ou seja, Jesus Cristo deu o Espírito da verdade, né, como guia da igreja, né, como guia máximo da igreja. É o Espírito Santo. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, vos guiará, né, em toda a verdade, ou seja, ao longo do caminho. Porque a igreja, quando ela nasceu ali, os apóstolos, né, não tinham capacidade de entender toda a verdade. Tenho ainda coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Então quer dizer que tudo leva, né, à fé católica, né? Então, Jesus Cristo está dizendo, ó, tenho muitas coisas para vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Isso vai ficar, né,
o Espírito da verdade vai guiar vocês em toda a verdade. Ou seja, ao longo do caminho, a igreja vai tendo discernimento do que fazer. Por exemplo, né, as Sagradas Escrituras, como a gente vinha falando, o Novo Testamento, né, começou a ser escrito cerca de 20 anos depois de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus Cristo. E foi terminar lá por volta do ano 100. Ou seja, durou 50 anos para ser escrito o Novo Testamento, né? Esses 27 livros que a gente tem hoje. E tem mais, né? Depois que foi escrito, durou cerca de 200 anos para ser canonizado. Ou seja, até o 3º século, a igreja não tinha uma Bíblia como a gente tem hoje. Não tinha uma Bíblia canonizada, formada, com zip e tudo, como a gente tem hoje. Não tinha. Tinha fragmentos, né, espalhados. Até mesmo o Antigo Testamento, até o 3º século, né, não tinha sido ainda definido pela igreja qual era, né, os livros que a gente tem hoje nas Sagradas Escrituras. Então, para você ver que onde fica, né, o protestantismo aí? Se nos primeiros séculos da igreja não tinha uma Bíblia como a gente tem hoje, né, canonizada, com zip e tudo, como se diz, né, completa. Não tinha. Quer dizer que começou a ser escrita por volta do ano 50, terminou por volta do ano 100 o Novo Testamento, mas isso era muito difícil de se escrever, né? Isso estava espalhado em vários lugares. Quer dizer que morreram muita gente, morreram muitos mártires, muitos santos, que nunca tiveram contato com a Bíblia que a gente tem hoje. E eram santos, e eram mártires, né? Eles viviam de quê? Viviam da pregação da igreja. Viviam do ensinamento da igreja. Então, tudo que é de protestantismo, né, cai por terra. Tudo que é contra a igreja cai por terra aí, né, no contexto, né, da coisa, no contexto da história. Porque se nos primeiros séculos, né, a igreja não tinha uma Bíblia definida, como a gente tem hoje, eles viviam de quê? Né? Então eles ouviam o quê? Né? Eles ouviam a pregação da igreja, eles ouviam a pregação, né, dos apóstolos, eles ouviram a pregação dos sucessores dos apóstolos, né? E assim foi passando, né, de geração em geração, né, a tradição da igreja. Só depois do século III, né, depois de Constantino, que a Bíblia vai ser, né, canonizada, que a Bíblia vai ser, né, toda moldada como a gente tem hoje. Então quer dizer que ficar só com a Bíblia apenas, como falam os protestantes, né, é muito pouco, né? É muito pouco. E não tem fundamento para isso, né? Porque você vê que nos primeiros séculos a igreja não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. E repito, né? E eles viviam de quê? Os cristãos piedosos daquela época, os santos, né? Os mártires, que entregaram sua vida por amor a Jesus Cristo. Muitos deles, né, nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras, mas sim com a pregação da igreja. Né? E aonde fica o protestantismo aí? Né? Tiveram contato com a pregação da igreja. Para você ver que a Bíblia, né, apenas é um grande erro, é um grande equívoco do protestante. Porque nunca, no início da igreja, não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Então eles viviam de quê? Né? Eles viviam de quê? Então, meu irmão, quando alguém diz assim, onde está escrito isso na Bíblia, né, é uma pessoa que está sendo enganada. Né? Está sendo enganada para fundar aí a sua seita, para ir para as seitas, né, coisa que aí sim não tem nada na Bíblia que aprove essa atitude, né, dos protestantes. Não tem nada na Bíblia que aprove a atitude de fundar aí 10 igrejas em um bairro, né, em uma rua, em uma avenida, 10 igrejinhas diferentes, com líderes diferentes, com data da sua fundação, e aí por diante. Quer dizer que isso sim realmente não tem base bíblica. Mas a fé católica, né, ela veio primeiro, a fé católica veio primeiro do que as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Isso mostra claramente, né, historicamente comprovado. O Novo Testamento durou cerca de 50 anos para ser escrito e durou cerca de 200 anos para ser canonizado. E nesse período, né, houve muitos santos, muitos mártires que não tinham a Bíblia que a gente tem hoje. Repito, e eles viviam de quê? Viviam da fé, viviam da pregação, né? Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, né, que tinha muitas coisas para ensinar para os apóstolos, mas ele não era capaz de compreender. Então ficou para o Espírito Santo guiar a igreja, né, ao longo do caminho em toda a verdade, né, até os dias de hoje. Então, né, é o Espírito Santo quem guia a igreja ao longo do caminho. Né? O próprio Jesus Cristo vai dizer no finalzinho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias, né, até o fim dos tempos.
Então é isso que a gente precisa saber. Quando chega esses comentários, quando chega essas pessoas que querem, né, desviar os católicos, às vezes um pouco desatento, com palavras bonitas, né, com arrodeados, né, para dar um ar de que estão certo, mas na verdade estão totalmente, né, equivocados, totalmente, né, fora do contexto bíblico. Porque a Bíblia apenas é uma tremenda furada. Você vê aí que a Bíblia apenas é uma tremenda furada. A Bíblia é um instrumento preciosíssimo, né, da fé católica. É o livro da Igreja Católica, que deu trabalho para chegar até o ponto que temos hoje a Sagrada Escritura. Como você vê, durou cerca de 50 anos para ser escrito o Novo Testamento e cerca de 200 anos, né, para ser canonizado, para ser juntos, né, porque estava tudo espalhado, estava tudo bem diferente do que a gente tem hoje. Aí hoje alguém pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e quer, né, ir contra a igreja, que durou séculos, né, para moldar as Sagradas Escrituras. É muita incoerência, né, é muito engano. E é isso aí, meus irmãos. Deixa aí mais esse vídeo para você ver o tamanho do engano das pessoas que não são católicas, né, das pessoas que seguem outras religiões, das pessoas que seguem, né, as seitas. E a grande maioria dessas pessoas, né, mais de 90%, atacam a fé católica. Virou mania agora de atacar a fé católica, de colocar vídeo, né, quebrando imagem, de colocar vídeo ofendendo o Papa, de colocar vídeo, né, ofendendo, né, o magistério da igreja, ofendendo os santos, ofendendo Nossa Senhora. Infelizmente é assim, mas nós católicos, né, estamos preparados para defender a nossa, né, fé. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.